dos maiores mistérios do mundo que até hoje ninguém sabe explicar. O caso Elisa Lam. Esse com certeza é um dos mistérios mais intrigantes e perturbadores dos últimos tempos. Em 2013, a jovem estudante canadense Elisa Lam, de 21 anos, foi encontrada morta em um tanque d'água no teto do Hotel Cecil em Los Angeles. Sua morte, que no começo foi considerada um desaparecimento, atraiu uma atenção mundial devido às estranhas circunstâncias que a cercam. Elisa Lam estava viajando sozinha e se hospedou no Hotel Cecil, um local já conhecido por suas histórias sombrias e relatos de atividades criminais. A última vez que ela foi vista com vida foi nas imagens da câmera de segurança do elevador do hotel, onde ela aparenta um comportamento bizarro. Nas imagens, Elisa é vista entrando e saindo do elevador rapidamente, pressionando vários botões e espiando para fora como se estivesse fugindo de alguém e fazendo gestos incomuns. Essas imagens, que se tornaram virais, deixaram o público intrigado e levantaram inúmeras teorias sobre o que poderia ter acontecido com ela. Após semanas de busca, o corpo de Elisa foi encontrado em um dos tanques de água do teto do hotel. Isso depois dos hóspedes começarem a reclamar da cor e do sabor da água. A autópsia revelou que a causa da morte foi os maiores mistérios do Brasil, o caso das máscaras de chumbo. Esse com certeza é um dos casos mais misteriosos e bizarros do Brasil. No dia 20 de agosto de 1966, dois técnicos em eletrônica, Manuel Pereira da Cruz e Miguel José Viana, foram encontrados mortos no Morro do Vitem, em Niterói, no Rio de Janeiro. Eles estavam vestidos com ternos e capas impermeáveis e não havia sinal de violência neles ou na área próxima. Mas o que realmente chamou a atenção das pessoas foram as máscaras de chumbo usadas pelos dois homens. Essas máscaras antigamente eram tipicamente usadas contra a radiação. Foi encontrado também um bloco de nota com números, símbolos e anotações, e também um bilhete escrito: 16h30 está local determinado, 18h30 ingerir cápsula após efeito, proteger metais e aguardar sinal máscara. Do jeito que tá escrito, o bilhete quase não dá para entender, o que claro gerou inúmeras teorias e interpretações. O que torna mais confuso também é que não foi encontrado nenhum ferimento em seus corpos, o que descartou a hipótese de homicídio. E na época também não foi possível fazer exames de substância nos corpos, pois já estavam no estado avançado de decomposição. Mesmo com muitas investigações, a polícia não conseguiu desvendar os maiores mistérios do Brasil: o desaparecimento do explorador Percy Harrison. Esse homem, que foi a inspiração para o personagem Indiana Jones, desapareceu aqui no Brasil em 1925, durante uma busca na selva amazônica de uma cidade perdida, simplesmente chamada de Cidade Z. Harrison tinha ouvido histórias sobre uma antiga civilização cujos restos mortais foram sepultados na selva. Falavam que lá havia monumentos misteriosos e torres gigantes que emitiam um brilho estranho. Após investigações preliminares, ele encontrou alguns achados reveladores. Então o explorador, juntamente com seu filho Jack e seu amigo de escola Hallager, foram para a região norte do Mato Grosso, onde começaram sua exploração. Porém, Harrison, no meio da exploração, falou com seus assistentes brasileiros para voltarem para trás e enviou uma carta para sua esposa dizendo: você não precisa ter medo do fracasso. Após isso, nunca mais se ouviu falar de Percy Harry Fawcett, Jack e seu amigo Hallager. Após isso, mais de uma dúzia de expedições foram atrás de Harrison, mas nenhum deles foi capaz de conseguir provar o que realmente aconteceu com ele, o que fez surgir inúmeras teorias. É claro que a maioria delas casos chocantes que provam que a reencarnação é real. Essa história de casos de reencarnação é impressionante. Uma menina birmanesa chamada Mar Untar começou a contar desde os 3 anos de idade que já tinha sido um soldado japonês que foi capturado pelos aldeões birmaneses e queimado vivo amarrado em uma árvore. Porém, a mãe da menina não deu muita atenção à história, achando que era coisa da sua cabeça. Mas as evidências foram aumentando pouco a pouco. A menina apresentava características agressivas, muitas vezes dando soco no rosto dos coleguinhas na escola. Ela pedia sempre para que sua mãe cortasse seu cabelo muito curto e queria vestir roupas de menino, o que foi proibido pela família. Ela detestava a comida birmanesa, que é muito picante, e pedia sempre para comer alimentos doces e carne de porco. Ela se recusava a frequentar o budismo e anunciava-se como uma estrangeira naquela família. A mãe, por sua vez, começou a pesquisar e começou a ligar os fatos. A menina nasceu com graves deformações nas mãos e até precisou amputar 2 dedos que nasceram soltos. Os outros dedos possuíam defeitos semelhantes à queimadura, e no pulso esquerdo a menina tinha cicatrizes afundadas como se fosse marcas. Os maiores mistérios da Amazônia. O rio fervente de Mayantuyacu. Localizado na floresta amazônica do Peru, esse rio fervente é um dos fenômenos naturais mais intrigantes do mundo. Conhecido pelos locais como Xanai Timpisca, que na tradução mais literal significa fervido pelo calor do sol, o rio se estende por cerca de 6,4 quilômetros, com águas fervendo que pode atingir temperaturas de até 100 graus Celsius. A temperatura desse rio é quente o suficiente para causar queimaduras graves e até mesmo cozinhar pequenos animais que caem nele. Inicialmente, esse fenômeno desafiou explicações científicas, já que eles acreditavam que era de fonte geotérmica, mas a mais próxima estava a centenas de quilômetros de lá. Cientistas acreditam que a causa dessa água fervente é que a água da chuva penetra na terra, aquece nas profundezas e retorna à superfície. Mas há inúmeras pessoas que não acreditam nisso, principalmente os nativos de lá. Os indígenas locais acreditam que essas águas são sagradas e consideram que as águas têm poderes curativos e consideram lá um local espiritual. Esse fenômeno onde as águas fervem como se estivesse cozinhando algo se destaca não só por como a água age nesse rio,
Pessoas que poderiam mudar o mundo e desapareceram. Jacobo Greenberg. Já imaginou descobrir que a realidade em que vivemos é uma criação da nossa própria mente? Para entender esse caso é necessário assistir até o final desse vídeo. Essa é a teoria que Jacobo Greenberg, um neurocientista mexicano, desenvolveu antes de desaparecer. Buscando respostas, ele adentrou no mundo do paranormal e xamanismo. Jacobo fundou a IMPEC, onde ele conseguiu realizar suas investigações e experimentos e desenvolveu a teoria sintérgica, que desafia totalmente a física quântica e sugere que através da consciência o cérebro humano consegue ter controle do universo em que vivemos. O desaparecimento de Jacobo Greenberg é um dos temas mais intrigantes e misteriosos da história da ciência. Ele desapareceu no ano de 1994, deixando para trás uma obra inacabada e uma grande quantidade de perguntas sem respostas. Segundo informações, como ele costumava fazer viagens de última hora e ficava dias sem responder pelo telefone, o seu desaparecimento não causou tanto alarme assim no começo em sua família. Quando notaram seu sumiço, começou uma intensa busca atrás de Jacobo Greenberg, porém os maiores mistérios da Amazônia, as cidades de 2.500 anos. A ideia de que a Amazônia era pouco habitada antes da chegada dos europeus está sendo quebrada. Arqueólogos descobriram antigas cidades que abrigavam milhares de pessoas há cerca de 2.500 anos atrás e agora estão escondidas sobre a floresta amazônica. Arqueólogos encontraram uma rede densa de cidades ligada por estradas e canais, que deve ter durado por volta de 1000 anos. Além dessas cidades serem antes dos europeus chegarem por aqui, essa descoberta antecede em mais de 1000 anos qualquer outra sociedade complexa da Amazônia até então conhecida. Os pesquisadores identificaram 5 grandes assentamentos e outros 10 menores em 300 km², cada um desses densamente preenchido por estruturas residenciais e cerimoniais, encontrando evidências de 6.000 montes de terra que teriam sido a base dessas construções. Essas cidades tinham até campos agrícolas e terraços nas encostas, onde plantavam milho, mandioca e batata doce, estradas largas e retas de até 10 metros de largura e estendendo-se por 20 quilômetros que ligavam todas as cidades. As cidades ricas em solo agrícola devido a os objetos mais procurados do mundo, a tumba de Cleópatra. Durante mais de 2000 anos, a tumba de Cleópatra permanece desaparecida. Ela, que foi a última rainha do Egito, foi conhecida por sua inteligência, beleza e governança estratégica. Cleópatra foi uma figura intrigante que marcou a história antiga com seu legado poderoso. Sua tumba foi construída com grande pompa, no estilo egípcio, refletindo sua posição como rainha, rodeada de símbolos e arte. Tornou-se um local de descanso para a poderosa governanta e o Marco Antônio. Historiadores e arqueólogos dedicaram e dedicam sua vida escavando e tentando achar a tumba de Cleópatra. Porém, até agora nenhum vestígio foi encontrado. Alguns acreditam que ela está enterrada em Alexandria. Há quem diga até que encontrou vestígios da tumba, que foi o caso da arqueóloga Kathleen Martinez, que descobriu um túnel de 1.300 metros de comprimento. Entre os objetos que ela escavou e encontrou estão cabeças de pedras de Cleópatra e também moedas com seu rosto estampado, no sentido que Cleópatra sempre se viu como Ísis, a deusa da fertilidade, que queria replicar a lenda de Ísis e Osíris com Marco Antônio, seu amado. Antes mesmo de morrer, Cleópatra disse abertamente que nenhum homem jamais encontraria sua tumba. Os maiores mistérios do mundo, a cidade perdida de Atlântida. Imagine uma civilização avançada, dotada de tecnologia e conhecimento muito além do seu tempo. A lenda começou com o filósofo grego Platão. Ele descreveu Atlântida como uma poderosa ilha-continente que existiu há 9.000 anos antes da sua época. Era um paraíso utópico, rico em recursos naturais e com uma sociedade avançada, que em um momento de arrogância caiu em desgraça e foi submersa nas profundezas do oceano. Mas a grande questão é, Atlântida realmente existiu ou é apenas uma alegoria criada por Platão? Várias teorias surgiram ao longo dos anos, tentando localizar a cidade lendária. Alguns acreditam que a Atlântida poderia estar no Mediterrâneo, outros teorizam que ela poderia estar na América, na Antártica ou até mesmo sob o Mar do Norte. Há também quem acredite que a Atlântida possuía tecnologia avançada, incluindo máquinas voadoras e armas poderosas. Algumas teorias sugerem que os Atlântidos foram a fonte de mitos sobre deuses e heróis em várias culturas antigas. Apesar dos avanços em arqueologia, a cidade lendária de Atlântida permanece até hoje um mistério, que inúmeras pessoas buscaram por séculos e até hoje não acharam. Cada nova descoberta de os objetos mais procurados do mundo. O Jardim do Éden, considerado o paraíso bíblico terrestre, o local foi criado por Deus para sua primeira criação, os humanos Adão e Eva. As histórias contam que era um lugar paradisíaco, repleto de beleza e harmonia e perfeição, mas a humanidade, tentada pelo fruto proibido, foi expulsa desse paraíso. Desde então, uma busca eterna tem sido empreendida por aqueles que desejam encontrar o Éden perdido, onde exploradores e teólogos propuseram diferentes regiões onde o Éden provavelmente poderia estar. Eles citaram locais como o Oriente Médio ou até mesmo o Himalaia como possíveis locais do Jardim do Éden. Alguns historiadores e teólogos acreditam que sim, que o Jardim do Éden ainda existe aqui na Terra, mas que apenas seres humanos puros e de bons corações no julgamento de Deus poderiam ter acesso a esse lugar. Será se um dia os seres humanos terão acesso novamente ao Jardim do Éden, de toda a maravilha criada por Deus naquele lugar? Em um mundo repleto de coisas ruins acontecendo, com certeza o paraíso seria um bom lugar para aqueles que buscam paz. Mas a realidade é que até hoje, depois da expulsão dos seres humanos do local, mesmo com buscas incansáveis para tentar achar
os objetos mais procurados do mundo, a antimatéria. Tudo ao nosso redor, a Terra, as estrelas, tudo é feito de matéria. Mas se eu te dissesse que existe uma contraparte, uma espécie de gêmea do mal da matéria, e que ela é extremamente rara no nosso universo, e que apenas 1 grama de antimatéria valeria cerca de 57 bilhões de euros. Mas por que a antimatéria é tão buscada? Cientistas acreditam que a antimatéria pode ser a chave para desvendar os mistérios do universo, e que poderia ser uma fonte de energia incrivelmente eficiente, capaz de revolucionar nossa tecnologia, já que quando a matéria que nós conhecemos se encontra com a antimatéria, ocorre um fenômeno conhecido como aniquilação. Ambas se transformam em pura energia, de acordo com a famosa equação de Einstein, E/mc². Isso significa que a antimatéria tem o potencial de liberar uma quantidade incrível de energia. Mas encontrar antimatéria é como procurar agulha em um palheiro cósmico. Cientistas e pesquisadores têm criado experimentos avançados em laboratórios e enviando sondas espaciais em busca dessa substância rara. Será se um dia o ser humano vai conseguir encontrar antimatéria e conseguir evoluir nossa civilização? No antigo Império Persa, os homens costumavam debater ideias 2 vezes, uma vez sóbrios e outra vez bêbados, porque a ideia tinha que parecer boa em ambos os estados para ser considerada uma boa ideia. Fatos históricos loucos que você não aprenderá em nenhum outro lugar. Parte 5. Durante a guerra, alguns exércitos costumavam passar fezes em suas lanças para que, ao esfaquear ou golpear os inimigos, eles também se infectassem e morressem. Que jeito sujo de partir, não é mesmo? Em 1879, gatos eram usados para entregar correspondências na Bélgica, mas foi um fracasso catastrófico. Quando a homossexualidade foi classificada como uma doença na Suécia, os suecos protestaram ligando para o trabalho, dizendo que não podiam ir trabalhar pois se sentiam gays. Na Grécia Antiga, os apaixonados costumavam atirar maçãs contra seus alvos românticos como forma de declarar seu amor. No Antigo Egito, o faraó periodicamente jogava seu sêmen no Nilo como um ritual para garantir boas colheitas. Buracos negros são considerados a boca do inferno do universo. E cair dentro de um desaparece para sempre. Mas para onde? O que se esconde atrás de um buraco negro? Será que o tempo e o espaço também desaparecem? Ou será que o tempo e o espaço estão conectados em um círculo eterno? E se aquilo que vem do passado for influenciado pelo futuro? Maiores mistérios do mundo, o segredo dos Templários. Imagine uma ordem secreta de cavaleiros, guardiões de segredos antigos e possivelmente de tesouros inestimáveis. Essa é a história dos Cavaleiros Templários, uma das ordens mais enigmáticas da Idade Média. Fundados por volta de 1119 para proteger peregrinos na Terra Santa, os Templários rapidamente ganharam poder e riqueza. No entanto, o que realmente intriga são os segredos que eles supostamente guardavam. Acredita-se que eles possuíam artefatos sagrados como o Santo Grau e a Arca da Aliança, além de conhecimentos esotéricos e documentos valiosos. Em 1307, o rei Filipe IV da França, endividado com a ordem, conspirou com o Papa Clemente V para acusá-los de heresia, resultando na prisão e execução de muitos guerreiros templários. Mas a história não termina aí. Muitos acreditam que alguns templários escaparam com seus segredos e tesouros, espalhando-se pela Europa e se filtrando em outras organizações, como os maçons. Ruínas de fortalezas templárias, manuscritos enigmáticos e símbolos misteriosos continuam a alimentar a curiosidade sobre o segredo dos templários. Cada nova descoberta nos leva mais fundo no labirinto. Você sabia que a maioria das pessoas na Idade Média nunca viajou mais do que alguns quilômetros de casa? Imagina só passar a vida inteira sem saber o que existe além do seu vilarejo. Isso porque, naquela época, viajar era uma verdadeira aventura. E não no bom sentido. As estradas eram perigosas, cheias de bandidos prontos para roubar qualquer coisa. Sem contar a falta de mapas decentes. Era tão fácil se perder que você podia acabar no lugar errado a quilômetros de distância. E o transporte? Bem, você tinha sorte se tivesse um cavalo. A maioria ia a pé, enfrentando chuva, lama e todos os tipos de perrengues. Mas o que movia essas pessoas a viajar? Comércio, peregrinações religiosas e, claro, fugir de guerras e pestes. Quer saber mais sobre essas jornadas épicas e perigosas? Então,
Os objetos mais procurados do mundo, a lança do destino. As histórias contam que Jesus não morreu da forma que imaginamos em sua crucificação, e sim que ele tenha morrido com o tórax perfurado por a ponta de uma lança de um soldado romano. Soldado esse conhecido como Longinos de Cesárea. Então, como teve contato com o sangue de Jesus, essa lança passou a ter um poder surreal. Segundo a crença cristã, quem tiver essa lança em seu poder obterá o destino do mundo. Porém, também se diz que se o proprietário quiser se afastar da lança, ele obterá várias calamidades em sua vida. Algumas pessoas especulam que essa lança está escondida pelo Vaticano, já outras afirmam que essa lança nunca foi encontrada. Há também quem diga que essa lança já foi utilizada por figuras históricas para fazer o mal na humanidade, mas são apenas especulações. Como somente livros contam a história dessa lança, nós não sabemos o seu poder real e a magnitude que ele tem. Talvez se algum usuário da lança descrevesse como foi utilizar a lança, nós saberíamos mais sobre ela. Porém, aí que fica o mistério. Quem será que já utilizou a lança do destino? E para que fins essa pessoa utilizou os maiores mistérios do mundo que até hoje ninguém sabe explicar? O flautista de Hamelin. Tudo ocorreu no dia 26 de junho do ano de 1284, no dia de São Paulo e São João. 130 crianças nascidas em Hamelin foram retiradas da cidade por um flautista que vestia roupas multicoloridas. Logo após passarem pelo Calvário, perto de Kuppenberg, desapareceram para sempre. De acordo com uma matéria da BBC, em outro registro antigo de Hamelin, sugere uma ocorrência de um sequestro local. É uma inscrição datada do ano de 1384 que diz: já passaram 100 anos desde que nossas crianças partiram. E para comprovar de vez esse ocorrido, há um manuscrito do século XV chamado Lunenburg, que faz referência a uma narrativa semelhante, a de que 130 crianças desapareceram no dia 26 de junho do ano de 1284, após seguirem um flautista até uma região chamada Calvário, provando que a famosa e misteriosa história do flautista mágico realmente aconteceu na vida real. E existem inúmeras teorias que tentam explicar esse ocorrido, desde que os jovens e crianças migraram porque quiseram para a Europa Ocidental. Os objetos com valor inestimável no mundo, parte 3. A máscara de ouro de Tutankhamon. Esta obra-prima é esculpida em ouro maciço, extraído das misteriosas minas do Alto Egito. Ouvires habilidosos dedicaram meses da sua vida esculpindo cada detalhe à mão, revelando a arte e a devoção ao Antigo Egito. Mais do que uma joia, essa máscara tem um significado cultural profundo, associada à crença egípcia na eternidade e ao divino. Ela foi utilizada por Tutankhamon. A máscara desempenhava um papel crucial na sua jornada pós-morte, simbolizando sua transformação em divindade. Essa relíquia única foi descoberto na tumba de Tutankhamon em 1922 por Howard Carter. Esse objeto nos leva para a Era Dourada do Egito, de suas crenças fascinantes. Número 2, os discos de Nebra. Considerado uma das descobertas mais importantes da arqueologia pré-histórica, os discos de Nebra destacam a avançada compreensão do cosmos pelas culturas antigas. Eles foram encontrados na Alemanha no ano de 1999 por saqueadores de tesouros ilegais na região de Nebra. Esses discos são feitos de bronze e têm 32 centímetros de diâmetro, e eles representam o Sol, a Lua e as estrelas, oferecendo informações astronômicas. Os maiores mistérios do mundo que até hoje ninguém sabe explicar. O homem que sequestrou um avião e nunca foi encontrado. O caso D.B. Cooper é até hoje descrito como um crime perfeito. No dia 24 de novembro de 1971, o homem se identificou como Dan Cooper e comprou uma passagem de ida do voo 305 da Northwest Orient Airlines, de Portland, Oregon, para Seattle, Washington. Vestido com um terno preto e um óculos escuro, ele sentou na parte de trás do Boeing 727 e pediu uma soda. Até aí tudo bem, mas quando o avião decolou, Cooper entregou um bilhete para a comissária. Ela se assustou quando viu que no bilhete estava escrito: "Tenho uma bomba na minha pasta e vou usá-la se necessária. Isso é um sequestro." Ele exigiu $200 mil em notas de 20, 4 paraquedas e um caminhão de combustível esperando ele em Seattle. Quando o avião pousou em Seattle, as autoridades atenderam seus pedidos. Então Cooper libertou todos os passageiros em troca do dinheiro e dos paraquedas. Apenas a tripulação permaneceu a bordo. Então Cooper instruiu os pilotos a voar em direção à cidade do México em uma altitude baixa e velocidade reduzida. Em algum ponto entre Seattle e Reno, Cooper abriu a porta dos maiores mistérios do mundo que até hoje ninguém sabe explicar. Onde está a tumba de Cleópatra? No coração do Antigo Egito existe um mistério que tem intrigado historiadores e arqueólogos por séculos, que é a localização da tumba da lendária rainha Cleópatra. Conhecida como a última rainha do Egito, famosa por sua beleza e astúcia política, Cleópatra governou com poder e paixão. Porém, após a sua morte, há 30 anos antes de Cristo, o paradeiro de sua tumba se perdeu na poeira dos séculos. Os antigos registros egípcios mostram um túmulo grandioso, mas sua localização exata permanece um grande enigma. Ao longo dos anos, muitas teorias surgiram sobre onde a tumba de Cleópatra poderia estar enterrada. Alguns acreditam que ela repousa em Alexandria, enquanto outros defendem que ela está escondida nas areias do deserto. Aliás, descobertas recentes sugerem pistas promissoras, mas o mistério ainda persiste. E mesmo apesar dos desafios, arqueólogos e historiadores continuam sua busca incansável pela tumba perdida de Cleópatra. E cada escavação, cada descoberta nos aproxima ainda mais da verdade que há tanto tempo foi ocultada. O mistério da tumba de Cleópatra permanece vivo, um enigma que desafia
Os maiores mistérios do mundo que até hoje ninguém sabe explicar. As linhas de Nazca. Essas linhas são um dos fenômenos mais intrigantes e misteriosos do mundo. Localizadas no deserto de Nazca, no sul do Peru, essas linhas são enormes geóglifos formados por sulcos rasos escavados na superfície do deserto. Elas cobrem uma área de aproximadamente 500 km². As figuras variam em complexidade, desde linhas retas até desenhos elaborados de animais, plantas e formas geométricas. Algumas das figuras mais famosas incluem um macaco, um condor, um colibri, uma aranha e até mesmo um astronauta. As linhas de Nazca foram criadas pela remoção de pedras e areia do deserto para revelar o solo mais claro e assim criar os desenhos. Acredita-se que essas linhas tenham sido feitas até 500 anos antes de Cristo pela civilização Nazca, embora ainda haja muito debate sobre sua finalidade exata. Alguns pesquisadores acreditam que as linhas têm um significado astronômico, ritualístico ou religioso e que poderiam ter sido usadas para caminhos cerimoniais ou até mesmo pista de pouso para os 10 objetos mais amaldiçoados do mundo. O quadro do menino chorando. A maldição desse quadro ganhou notoriedade nas décadas de 1970 e 1980, quando vários incêndios misteriosos começaram a ser associados à obra. Casas onde esse quadro estava exposto foram consumidas por chamas, mas de forma assustadora a pintura sempre era encontrada intacta entre os escombros, como se tivesse resistido ao fogo que destruía tudo ao seu redor. O tabloide britânico The Sun popularizou a história, relatando dezenas de casos em que famílias falavam que os incêndios em suas casas eram por conta da presença do quadro. Uma teoria dizia que o menino retratado na pintura era um órfão que causava azar por onde passava e seu espírito amaldiçoava a obra. Outra hipótese sugeria que o pintor Giovanni Bragolin teria feito um pacto sombrio que vinculou a pintura à desgraça. O medo em torno da maldição se espalhou rapidamente, levando a inúmeras pessoas a se livrar das suas cópias. Algumas foram queimadas em atos de superstição, enquanto outras eram destruídas com medo de novas tragédias. Embora especialistas argumentem que os materiais usados no quadro poderiam ser mais resistentes ao fogo, a coincidência as teorias mais estranhas que existem. A teoria da Terra Oca. Essa teoria sugere que o interior do nosso planeta não é formado por camadas sólidas como acreditamos, mas sim que é um vazio que contém vários espaços habitáveis. Essa ideia começou no século XVII, quando o astrônomo Ed Halley propôs que a Terra era composta por várias camadas concêntricas, separadas por espaços vazios, cada um com sua própria atmosfera e possivelmente formas de vida. Ao longo dos séculos, a teoria foi adaptada e ampliada. No século XIX, escritores como John Cleves acreditavam que existiam entradas para o mundo subterrâneo no polos norte e sul. Outros imaginavam que esse mundo interno era como um paraíso tropical, iluminado por um sol central. Essas ideias ganharam força com obras literárias, como o livro Viagem ao Centro da Terra, de Jules Verne, que inclusive até virou um filme de grande sucesso. No entanto, a ciência sempre refutou essa teoria até os dias de hoje. Estudos geológicos, medições sísmicas e missões espaciais confirmam que o interior da Terra é composto por um núcleo sólido, rodeado por um manto derretido e camadas externas rígidas. Mesmo assim, até hoje existem inúmeras pessoas que acreditam firmemente nessa teoria. E você acredita os maiores mistérios do mundo que até hoje ninguém sabe explicar. O experimento Filadélfia. Esse experimento com certeza é um dos maiores enigmas de guerra e ciência. Tudo começou em outubro de 1943, quando supostamente a Marinha dos Estados Unidos realizou um experimento secreto em um navio chamado USS Eldridge. O objetivo era tornar o navio invisível para os radares inimigos durante a Segunda Guerra Mundial. De acordo com testemunhas, o navio teria utilizado campos eletromagnéticos poderosos, porém algo teria saído terrivelmente errado. Relatos afirmam que o navio não apenas ficou invisível, mas também desapareceu completamente, reaparecendo minutos depois a centenas de quilômetros de distância, em Norfolk, Virgínia. Quando ele retornou ao porto original, a tripulação estava em estado de choque. Alguns marinheiros teriam ficado presos no metal do navio, enquanto outros desapareceram ou enlouqueceram. A história ganhou força nos anos de 1950, quando um homem chamado Carl Allen enviou cartas detalhando o experimento, alegando ter sido testemunho ocular do ocorrido. Isso levou a teorias de que o governo americano estaria desenvolvendo tecnologia de transporte ou manipulação de espaço-tempo. Apesar disso, a Marinha negou qualquer envolvimento. Área 51 e os aliens, a base militar mais secreta do planeta. OVNIs foram mesmo capturados. Há quem diga que alienígenas estão sendo estudados lá, enquanto o governo esconde a verdade de nós. Essas são 10 curiosidades sobre o Kokushibo que você provavelmente não sabia em Demon Slayer. Primeira, Kokushibo possui cerca de 480 anos. Segunda, e é um dos Onis mais antigos já criados por Muzan. Terceira, a sua espada é feita de sua própria carne, sendo capaz de alterar sua forma de acordo com o seu estilo de luta. Quarta, Kokushibo criou a respiração da lua na tentativa de rivalizar com a respiração do sol. Quinta, a respiração da lua possui 16 formas, sendo a respiração com mais formas da obra. Sexta, Kokushibo possui 6 olhos na tentativa de acompanhar os movimentos
movimentos de Yoriichi. 7ª, seu nome humano era Mishikatsu Tsugikuni. 8ª, e ele é irmão gêmeo de Yoriichi Tsugikuni, o lendário caçador de Onis. 9ª, Kokushibo se tornou um Oni apenas para tentar superar o seu irmão. 10ª, Kokushibo junto de Akaza foram os únicos Onis a superarem a morte por decapitação. Agora uma pergunta: qual é o Lua superior favorito de Kokushibo? Os maiores mistérios do Brasil, o caso Feira de Santana. Esse caso é um dos episódios mais intrigantes registrados no Brasil, envolvendo uma suposta abdução extraterrestre. Em 1995, Luiz Carlos, morador da Feira de Santana, na Bahia, dirigia por uma estrada deserta à noite, quando avistou luzes intensas no céu. No mesmo momento, o motor do carro parou e ele ficou paralisado. Então, seres humanoides desceram de uma nave brilhante. Eram altos, tinham pele acinzentada e olhos grandes, de um olhar penetrantes. Luiz também contou que foi levado para dentro da nave, onde viu equipamentos futuristas e luzes pulsantes. Ele se sentia totalmente vulnerável, sem conseguir se mover, enquanto era examinado. Horas depois, ele foi encontrado na beira de uma estrada em estado de choque, com marcas em seu corpo, incluindo cortes finos e queimaduras em formatos estranhos. Nos dias seguintes, Luiz passou a ter pesadelos e flashes do ocorrido, descrevendo cenas de testes médicos. Ufólogos consideram esse caso consistente com outros casos de abdução, enquanto céticos sugeriam alucinação ou surto psicótico. No entanto, marcas físicas e o impacto psicológico em Luiz seguem sem explicação. O caso Júpiter tem uma tempestade gigante há séculos. A Grande Mancha Vermelha é uma tempestade maior que a Terra e está ativa há pelo menos 350 anos. Os maiores mistérios do mundo que até hoje ninguém sabe explicar. O mistério do voo 914. Esse voo é um dos casos mais intrigantes da aviação, cercado por relatos que desafiam a lógica. A história começa em 2 de julho de 1955, quando um avião da companhia Pan American decolou de Nova York com destino a Miami. Com 57 passageiros e 4 tripulantes, tudo parecia normal até que a aeronave desapareceu dos radares, sem deixar vestígios nenhum. Durante décadas foi considerado um dos grandes mistérios da aviação. O enigma ganhou outra dimensão em 1992, quando controladores aéreos na Venezuela alegaram ter recebido um avião não identificado no espaço aéreo de Caracas. Segundo relatos, o piloto parecia desorientado e, ao ser questionado, informou estar em um voo de 1955. Os controladores tentaram entender a situação, mas o avião teria pousado, permanecido por um curto período no aeroporto e em seguida decolado novamente, desaparecendo no céu. Ainda mais estranho foi que testemunhas disseram que o piloto teria lançado o calendário de 1955 pela janela antes de partir. Esse caso gerou uma avalanche de teorias conspiratórias, viagens no tempo, dimensões paralelas e até mesmo